Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha, prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem vêm aqui para contribuírem com seus conhecimentos e as suas experiências. E olha que prosa fantástica estamos trazendo aqui hoje. Estratégias logísticas para a eficiência operacional. Para qualquer empresa que depende de movimentação de bens físicos, aperfeiçoar os seus processos logísticos é uma obrigação absoluta. A logística é a espinha dorsal de qualquer negócio, garantindo que toda a gestão, entrega e expedição da cadeia de suprimentos funcionem da forma mais eficiente possível. Qualquer empresa que se preze e queira ter desempenho no mercado, melhorar sua logística é o primeiro passo para aumentar a eficiência operacional e a produtividade. A otimização dos armazéns, gestão de estoques, uso adequado de tecnologias, rever suas malhas de distribuição, analisar processos e observar melhorias são condições primordiais para estar na vanguarda. E não menos importante, estar de olho no que a concorrência está fazendo. Vamos refletir sobre esse tema fantástico aqui na Prosa com Bertalha. E para isso, eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o meu amigo Milton Toso. Olha só que honra, que orgulho trazer aqui na Prosa com Bertalha para conversar comigo o Milton Toso. Milton, meu caro, seja bem-vindo à Prosa com Bertalha. Super obrigado, Paulo. Prazer imenso estar aqui com você. Bacana, meu amigo. E já entrando na seara aí, Milton, eu gostaria de fazer duas coisinhas. A primeira delas é pedir para o pessoal se inscrever no canal, acionar o sininho, botar um joinha para o Milton e perguntar para você o seguinte, meu caro Milton, quem é o Milton? Paulo, vou fazer um sumáriozinho aqui bem rápido, né? Então, o Milton é um profissional aqui que já tem quase 25 anos de trabalho com supply chain, logística, operações. Tive o prazer de trabalhar em todas as atividades, operação de CD, transportes, compras, planejamento, manufatura. E acho que o mais legal de tudo, eu também tive a oportunidade de trabalhar em diferentes indústrias. Então, minha carreira aqui, eu passei por diferentes escopos, né? Trabalho hoje com indústria de saúde, mas já trabalhei com serviços logísticos, com bens de consumo, linha branca, linha automotiva, trabalhei em consultoria, empresa de projetos. E acho que isso é bastante legal porque me proporcionou ter experiências diferentes, aplicar coisas diferentes e estar aqui junto contigo, proseando aqui, vai ser um enorme prazer. Olha só que bacana, meu caro, baita experiência. Fico feliz em tê-lo aqui participando da Prosa com Bertalha. Vai ser uma prosa fantástica, realmente. Nós vamos navegar sobre esse assunto aí das estratégias que tanto chama a atenção das pessoas, principalmente pela perspectiva da busca aí da eficiência operacional. Milton, meu caro, fala um pouquinho sobre esse tema, contextualiza o tema um pouco para a gente, por favor. Tá. Então, para falar de estratégia logística, eu acho que o primeiro ponto super importante é a estratégia logística tem que estar alinhada com a estratégia da empresa. Ou seja, nós precisamos entender claramente o que a empresa busca e traduzir isso em como a logística vai fazer a diferença. E aí, eu vou fazer de uma forma sumária, te falando o seguinte: normalmente a estratégia logística ela vai ter dois grandes focos, né? Ou ela vai se focar muito no serviço, ou ela vai se focar muito na questão do custo. Óbvio que todos são importantes, mas o peso que você dá para cada uma delas é um pouco diferente. Então, uma vez que você entenda o que a empresa quer e defina o que é o foco da sua estratégia logística, o próximo passo é você entender bem o ambiente de trabalho que você está. O que significa o ambiente de trabalho? Significam as características da indústria ou da empresa que você está, que vão interferir no desenho que você quer fazer. E, finalmente, você pega a operação logística, e aí vamos falar aqui de logística bastante focada na logística física, né? Tem gente que entende logística já, supply chain às vezes se confundem um pouco, misturam vários temas, mas vamos hoje nos concentrar entendendo logística como a parte física, né? Então, é como você vai desenhar isso para suportar a estratégia da empresa, para fazer a empresa ter diferencial e conseguir crescer e lucrar.
Que bacana, meu cara. E o Milton, nós falamos muito no mercado sobre a experiência do cliente, o foco no cliente, alguns é o foco do cliente, né? Ou seja, está muito conectado com essa perspectiva aí, até para poder montar as estratégias, tanto pela perspectiva do negócio, como pela perspectiva, como você bem falou aí, de supply chain, ou seja, a busca pelo alinhamento. A estratégia lá em supply chain tem que alinhar com a estratégia do negócio. Como é que fica essa parte do foco no cliente ou foco do cliente? Como é que os inputs dos clientes ou a expectativa do cliente é considerada quando nós partimos para uma estratégia de eficiência operacional, Milton? Pegando o seu ponto, né? No final, o cliente é o que vai fazer a empresa existir. Então, óbvio que temos que ter toda a atenção do mundo procurando satisfazer o que o cliente quer, né? Voltando no tópico da estratégia, tudo é isso que a gente tem que entender. Para a gente fazer isso, eu faço uma analogia sempre importante, que é o seguinte: quando a gente fala da logística, a gente está fazendo aquilo que o cliente quis, aquele sonho, aquele desejo dele, se realizar, porque é a logística que vai levar o produto até o cliente. Ou seja, no final, a experiência que o cliente vai ter com a indústria, com a empresa, passa por vários pontos, mas quem vai tocar ele fisicamente lá vai ser o pessoal da logística. E olha, então, com isso, qual que é o desafio que a logística tem? Ela é uma das coisas que marca muito a experiência do cliente e também a satisfação do cliente. Por isso, como você mencionou, a logística, ela tem um papel chave nessa experiência para o cliente e na sua satisfação. Olha só que bacana. E a gente fala muito, né, o Milton, pela perspectiva principalmente da vantagem competitiva, ou seja, nós estamos falando aqui, aliás, legal até salientar isso, né? Nós começamos lá na estratégia do negócio, estamos chegando na estratégia de supply chain, estamos falando sobre a experiência do cliente que direciona tudo isso, ou seja, orienta essas estratégias. E um outro ponto que eu queria trazer dentro dessa questão da vantagem competitiva, eu estive lendo recentemente algumas reportagens sobre a parte da logística enxuta, inclusive um pessoal questionando bastante essa parte do Lean Logistics, Lean Manufacturing, até por conta de que as rupturas que aconteceram durante a pandemia têm muito a ver com as empresas investindo na logística enxuta, baixando os estoques e tal. Mas eu acredito um pouco diferente, ou seja, cada estratégia é uma estratégia e nós temos que montar estratégias perenes. Como é que você enxerga a utilização da logística enxuta dentro dessa perspectiva das estratégias mais operacionais, o Milton? Olha, a questão de, como você mencionou, né? Vamos usar o termo aqui, o Lean, né? Uhum. Eu acho que ele foi um conceito que já existe há alguns anos, veio para ficar. Em alguns momentos, vou usar até o termo, não sei se muito correto, foi uma moda, todo mundo queria falar isso, mas quando a gente entende que significa o Lean significa o seguinte: nós precisamos identificar, primeiro, o que a gente faz e tem valor para o cliente, e eu acho que esse é um conceito super importante e válido, e continua válido independente do que aconteça. Uma vez que você identifica isso, você vai fazer o quê? Você vai fazer um processo, né? Quando a gente faz ali o Value Stream Map, a gente vai fazer o processo que agrega valor para o cliente. E para esse processo, a gente vai procurar o quê? Máxima efetividade dele para que no final o conjunto faça. Então, pegando o teu ponto, né? Você comentou aqui da experiência que a gente teve, acho que a gente pode falar da disrupção que a gente teve por causa da Covid, da crise, uma série de coisas, e de fato, ela trouxe um determinado impacto para a operação, quando a gente quer falar de uma operação Lean. Mas eu não entendo que isso terminou com um conceito ou que isso é uma disrupção do que existia. Na verdade, a gente tem que aprender, né? E o bom da vida é isso, né? A gente tem que ter oportunidade de aprender e como esse tipo de efeito pode gerar e a gente continuar falando de Lean, mas levando alguns pontos, às vezes, adaptados ou com novos conceitos para frente, tá? Que bacana, legal demais. Eu também concordo contigo. Eu acho que é um conceito que veio para ficar e nós vamos
continuar trabalhando com ele. Só que de uma maneira, logicamente, aquelas empresas que buscaram no Lean uma efetividade para baixar totalmente o estoque se viram em maus lençóis. Então, não bota a culpa no Lean, não. Bota a culpa na estratégia, né, Milton? Milton, vamos falar um pouquinho de Só pegando até resposta teu gancho, né? rápida para o mercado. Perdão? Não, eu só ia complementar, né? A gente fala assim, você pegou o exemplo, né? Baixa de estoque e tal. O Lean, na verdade, está falando que você tem que ter o estoque necessário, né? Não disse é alto ou baixo. Aí é um conceito que a gente entende, né? Exatamente, perfeito, perfeito, gostei muito aí. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa parte de responder rapidamente para o mercado. Nós estamos falando muito em questão de agilidade, de velocidade, de rapidez, para poder atender às necessidades, às demandas dos clientes, dos consumidores. Como é que você enxerga isso, Milton? Olha, quando a gente fala da questão de rapidez, eu vou voltar lá no conceito estratégico que eu te falei, que eu acho que vale sempre para a gente pensar, né? A gente está falando em serviço ou custo. Eu acho que quando a gente está falando de rapidez, responsividade, a gente está muito pensando na questão de uma estratégia mais voltada ao serviço, né? E o que que isso significa? Hoje, nós como clientes, né, a gente cada vez quer coisas mais rápidas, mais instantâneas, quer ter mais diversidade e tudo. Então, se a gente opta por uma estratégia de serviços e a gente quer ser responsivo ao cliente, nós vamos ter que adaptar toda a nossa logística para fazer isso, né? E olha que interessante, né? Eu vou voltar na história do estoque, porque esse sempre é discutido, né? Poxa, ter um monte de estoque significa que você vai ser responsivo e rápido? Nem sempre. Às vezes o cliente quer diversidade, você tem um monte de estoque, você pode ter do estoque errado e você não vai conseguir atender o que o cliente quer, né? A gente tem que construir o nosso processo, né? A nossa estratégia logística, a estratégia de abastecimento, um esquema mais amplo, vamos falar lá de supply chain, para a gente conseguir atingir isso. E cada empresa vai ter uma, cada mercado vai ter um jeito de fazer isso. Que bacana, que legal. E aí tem alguns contextos interessantes também, né, Milton, para complementar um pouco a nossa fala aqui, que é a parte de integração. O que eu enxergo muitas vezes nas organizações é que as organizações elas têm uma preocupação muito grande na integração interna, mas hoje no mercado, principalmente em alguns segmentos, né, Milton, farmacêutica e alimentos, essa integração e essa conexão entre os vários players da cadeia, exatamente para fazer gestão de riscos, fazer rastreabilidade, fazer colaboração, trabalhar com transparência, compartilhar dados, isso é uma condição que ainda está em evolução, mas que ela é necessária. Você tem o mesmo pensamento, Milton? Ó, eu compartilho bastante do que você está falando. E antes da gente falar de integração com os elos da cadeia, que foi teu exemplo, a gente precisa começar com a integração interna da empresa, né? Então, a gente está falando num mundo, a gente pode falar dos departamentos, como eles estão ali se comunicando, tendo disponibilidade da informação, fazendo, e depois você se integrando com outros canais. E aí, quando você se integra com os outros canais, você está lá falando o seguinte: eu preciso entender a demanda que o meu cliente final quer e transmitir isso bem rapidamente, eu ter clareza para quem vai ser um elo anterior meu da cadeia, para eu ter o produto para entregar para o meu cliente, como um exemplo. Às vezes tem questões regulatórias, dependendo do mercado que você trate, que você precisa ter informações, rastreamento de dados. Muitas vezes tem fornecedores que, como eles estão num elo mais para trás, mas eles ainda são dominantes no mercado, eles precisam ter informação para enxergar o que querem fazer na frente. Então, integração é uma palavra-chave. Como você vai buscar integração? Ou vai ser por tecnologia, que é o grande incentivo que a gente tem agora para fazer melhor e mais rápido, ou processualmente, mas integrar é necessário. Olha só que fantástico, muito bacana. Milton, meu amigo, passou rapidinho aqui o primeiro tempo da nossa conversa, da nossa prosa. Nós vamos fazer o seguinte: vamos de novo falar para o pessoal botar um joinha aí, para o que você falou, que é uma contribuição fantástica para o canal. Se inscrevam, acionem o sininho para ser lembrado das próximas prosas. E, Milton, vamos fazer o seguinte: vamos para o segundo tempo para a gente prosear? Vamos lá, vamos lá. Olha só que prosa fantástica, bacana mesmo aqui a contribuição que o Mito está trazendo para a prosa com Bertalha, falando sobre um assunto que é bastante interessante. Nós falamos muito de estratégias, mas nós estamos consolidando principalmente aqui a parte da implementação, a busca pela eficiência operacional. E por falar nisso, vamos buscar alguns
elos interessantes de alguns pontos aí da estratégia operacional, principalmente com relação à parte de eficiência. Deve ter alguma coisa de malha logística, alguma coisa que você queira falar aí. Concorda? Vamos sim, Paulo. Eu ia até comentar, né, quando a gente está falando de estratégia logística, acho que a gente tem alguns pilares para montar a estratégia logística, né? Eu acho que o primeiro deles que vem na cabeça de todo mundo é a parte física, onde eu vou ter ali os meus nós da minha malha logística, Ah, onde eu vou fazer a comunicação desses nós com os clientes e tal. E aí é um ponto-chave, é o desenho de malha, né? Então, todas as empresas, quando elas vão tendo uma estrutura, alguma coisa, elas procuram pensar qual é o meu melhor desenho de malha. E aí, de novo, desenho de malha, vou estar buscando o quê? Eficiência operacional, vou estar buscando melhor serviço. E no nosso querido país, a gente também tem um negócio muito chave para o desenho de malha, que são os impostos. Falando hum. ali de ICMS, saídas e chegadas aqui, né? Origens e destinos influenciam muita gente. Eu acho que um dos pilares fundamentais que nós temos é este. Depois a gente tem a estrutura daqueles nos nós, que a gente vai ter lá os nossos CDs, como eles vão ser organizados, nós temos um monte de conceitos para serem implementados dentro dos CDs. Depois a gente tem a questão do transporte, vamos contratar empresas terceiras, vamos ter frota própria, e cada um desses pontos vai consolidando essa estratégia. Junto com tudo isso, palavra-chave tecnologia. Tecnologia ela pode ser interna, ela pode ser externa, a gente ainda tem um pouco de dificuldade de sair do analógico e ir para o digital. Quando a gente fala do digital, a gente pode falar sobre inteligência artificial, aplicações, qualquer tecnologia, a robotização dos CDs, é um super escopo de coisas. E um ponto-chave para mim, né, que é a questão da gente falar das pessoas que vão operar isso e dos processos que a gente vai ter para essas pessoas, né? Todos esses elementos ou todos esses pilares, eles vão constituir o que a gente está montando para ser a nossa estratégia logística. Vão ser eles as estruturas, os pilares para isso. Que bacana, sensacional. E agora eu gostaria de desdobrar isso que você falou, exatamente já que você trouxe alguns pilares, alguns elementos importantes, pessoas, tecnologia, tal, principalmente a malha, viu? A malha é alguma coisa que a gente tem falado com bastante ênfase aqui, até porque eu entendo, ô Milton, que as empresas precisam fazer revisões até anuais de malha, né? Antigamente a gente fazia a cada década, a cada 20 anos, né? Hoje o mundo está mudando velozmente, de tal maneira que nós precisamos revisar essa malha aí com mais constância, nem que seja parcialmente, mas a gente tem que fazer uma revisão. Eu queria falar contigo, o Milton, basicamente, que como nós estamos falando das estratégias logísticas, tem os ganhos de eficiência, o foco na satisfação do cliente. Gostaria que você desse uma pincelada sobre esses pontos aí, porque são pontos extremamente importantes, principalmente porque hoje a empresa tem dor, ou tem as suas dores relacionadas à eficiência operacional, e você seguramente vive essa situação no seu dia a dia por aí. Sim, eu acho que assim, como toda estratégia, ela é desdobrada em ações, em elementos construtivos, né? Mas isso resulta no quê? A gente precisa entender se a gente está indo no caminho certo ou não. Uhum. Então, eu vou transportar o que você está falando ali, ó, dos clientes, da experiência dele, da eficiência, tudo, no que a gente vai gerir de indicadores para isso. Eu gosto muito da metodologia do Falcone, né, da qualidade total. Uma coisa já ficou meio antiga, mas eu acho legal. Em que aspecto? Você sai lá de cima da pirâmide, a estratégia da empresa, você vai desdobrando para todos os níveis da organização, até chegar lá na base da organização, e depois você complementa isso com os indicadores para saber se você está indo no caminho. Então, eu acredito muito nisso quando a gente está falando de operação, operação logística, ou qualquer tipo de operação, eu tenho uma estratégia, mas eu preciso saber se essa estratégia está caminhando no rumo certo. E para isso, a gente tem que ter a questão dos indicadores. Vou fazer um gancho com o assunto do Lean Manufacturing que você falou um pouco antes, né? Eu conheci uma historinha que era assim, lá atrás, lá nos anos 80, 90, empresas americanas quiseram aprender com os japoneses qual que era a chave desse sucesso, né? Quando a gente teve aquela questão do boom do Lean, né? E eu vi uma história, eu sempre acho essa história super legal. Os japoneses foram lá nos Estados Unidos, viram a operação dos americanos, tudo funcionando bonitinho e tal.
Depois foi a visita dos americanos, chegaram lá no Japão, os caras começaram a olhar ali, ó, o andon vermelho, a linha para, tal. Os americanos terminaram a visita, perguntaram, poxa, não consigo entender, a minha fábrica está lá funcionando, a tua aqui às vezes para, tal, acontece alguma coisa, vocês podem estar indo tão bem nisso. O japonês vira para ele e diz o seguinte, olha, a diferença é que você não sabe onde você tem um problema. Eu já sei, já estou arrumando o meu problema. Você está ficando lá para trás. É uma visão extremamente interessante. Eu acho que e nós aprendemos muito com os japoneses, né? Então tem algumas teses, algumas teorias que são extremamente importantes aí. Por mais antigo que pareça, algumas ideias, né? Como é o sistema Toyota de produção, né? Desde quando existe o sistema Toyota, ele está aí. Muitas empresas de alguma maneira vão implementando, às vezes adaptam, mas segue firme e forte. E como é que a gente cria vantagem competitiva? Eu sei que não é fácil, não temos bola de cristal, mas eu gostaria que você desse algumas dicas aí, porque nós estamos vivendo em um mercado extremamente competitivo e acirrado, né? Isso vale para todos os segmentos, seja no varejo, principalmente no varejo, né? Ou seja, no segmento de remédios, no segmento de alimentos, no automotivo. Eu gostaria que você compartilhasse um pouco do seu conhecimento sobre esse tema, o Milton. Então, a criação de vantagem competitiva, de novo, ela está associada ao quê? Né? A gente entender o que é importante para nós como empresa, a gente ter aquela estratégia da empresa, aquilo ser desdobrado na nossa estratégia logística, e aí esta estratégia logística ajudar a empresa a construir uma vantagem competitiva, que pode ser o quê? Vamos pegar um exemplo simples, né? Estou num mercado que nem você falou, às vezes, de alimentos, lá, vamos pensar no iFood, a entrega antiga, né? Qual que era uma vantagem competitiva? A comodidade, num primeiro momento, né? Não preciso sair para pegar alguma coisa. A segunda é ter rapidez e aquele produto chegar bem. Poxa, para eu transformar esta vantagem competitiva dentro da empresa, eu vou olhar ali a minha estratégia logística, como eu vou construir isso, vou ter lá um serviço de motoboy, meu produto de alimento tem que chegar meio refrigerado, vou ter lá um isopor diferenciado que refrigera melhor, a moto é mais ágil. Então, a gente vai construindo de acordo com o mercado, né? E o que é o chave? O chave é você conseguir entender bem isso, ter esta leitura do teu ambiente, conhecer possibilidades e iniciativas. Vamos ser sinceros, é muito difícil alguém criar alguma coisa do novo absolutamente. Aquele que vai ter a vantagem é que ele consegue identificar o que existe de bom para ser aplicado naquela situação. Porque a outra verdade é, não existe uma coisa certa para todo mundo, porque cada um tem uma necessidade diferente, e às vezes o que é certo para um, uma estratégia para o outro, não é tanto. Então, essa questão do pensamento estratégico e conseguir levar ele para a operação, entendendo o que é importante, e para aquilo que é importante, você está olhando que iniciativas, ações que você pode trazer é que vão fazer a vantagem competitiva ser efetiva. Que legal, bacana, gostei muito. E tem um ponto que eu queria trazer aqui para a nossa conversa, Milton, que é o seguinte: você chegou a passar aí rapidamente pela parte de tecnologia e você falou da importância da tecnologia. Eu fiz dois workshops recentemente, empresas similares, e a abertura das empresas, ou as aberturas foram diferentes. E eu prestei muita atenção nisso. Uma abrangia demais a parte tecnológica, falava bastante do uso da tecnologia, e a outra não falava nada. A conclusão que eu cheguei, e depois, logicamente, foi efetiva essa conclusão, é que a intimidade de uma empresa com a tecnologia era muito grande. Então, ela falava com conhecimento sobre tecnologia que fazia com que a tecnologia ficasse mais fácil para ela no uso, na utilização, enquanto que a outra tinha muito mais dificuldades e deu para perceber claramente o distanciamento estratégico das duas na aplicação da tecnologia. E aí você foi enfático do uso de tecnologia. Eu queria ouvir um pouquinho mais de você sobre a importância tecnológica no contexto de supply chain, Milton. Tá? Eu abordaria essa questão de tecnologias por dois escopos.
O primeiro é da tua real necessidade, que tecnologia você precisa, né? Tem muita gente que começa falando assim, vou ter tudo isso de tecnologia, vou ter automação, vou ter transmissão de dados eletrônicos, tudo, mas teu negócio não precisa de tudo isso. Então é aquele over dizer que trabalho com tecnologia, né? Também qual que é o perigo? Aquele que não consegue se abrir para isso, e aí ele precisa de tecnologia, não tem. Então acho que esse é um escopo, né? Usar no tamanho certo. O segundo é, primeiro você está apto para a tecnologia, e o segundo é você conseguir compreender a tecnologia. Aí eu acho que entram na parte muito importante das pessoas, da tua equipe também, né? A gente vai passando o tempo, e eu já estou meio me considerando um pouco assim, já tenho uma certa dificuldade de entender tudo de tecnologia. Com certeza tem gente que entende mais rápido e mais fácil, né? O que eu preciso ter de importante? Eu preciso ter essas pessoas comigo, né? Então, quando a gente fala da tecnologia sem entrar em algo específico, eu diria o seguinte: entender o que no teu negócio você precisa de tecnologia. Todos precisam, só que você não precisa ter mais do que você quer, necessita, nem menos. Por outro lado, você tem que estar aberto e ter gente que entende a tecnologia e sua aplicação. Talvez esse seja um grande ponto-chave, tá? Bacana, legal demais. Meu caro Milton, nós estamos chegando ao final da nossa prosa aqui. Eu gostaria de ouvir algumas dicas suas para algumas empresas ou mesmo profissionais com relação à preocupação e à priorização. Vamos usar a palavra priorização, acho que é melhor do que preocupação. A priorização nas estratégias das empresas para alcançar a eficiência operacional. Posso ouvi-lo? Então, de priorização, acho que um pouco do que eu já comentei, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter é uma visão clara do que é o nosso negócio, estratégia da empresa, e em que ambiente a gente está. Como você descobre isso? Então, você vai trabalhar com a liderança da empresa por um aspecto, e você tem que entender um pouco o que são as necessidades dos seus clientes. Muitas vezes você vai usar a equipe de vendas para te ajudar nisso, outras vezes é muito legal você ouvir o que de fato o teu cliente quer, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Entender que caminho você tem que trilhar e que ambiente você está. Acho que um segundo passo bastante legal é você entender aqueles que estão neste mercado, o que eles fazem, né? Tem alguém que faz algo muito diferente e está obtendo mais sucesso que você, ou você já está liderando o mercado, ou às vezes até em outros segmentos, poxa, o que está sendo feito de novo, tal, né? Vamos lá falar algumas coisas super high-tech agora, vamos fazer entrega de drone, vamos ter veículo Elétrico, autônomo, autônomo. né? Então, assim, você tem que estar ligado no que está acontecendo. Acho que o próximo passo é o quê? Você tem que pegar tudo isso e você tem que ter uma visão construtiva para isso. Eu gosto bastante de visão de processos. Só que para você construir isso, você precisa, de novo, de pessoas, de time, da equipe, daquele ambiente seu te ajudando a montar isso aqui. Então, eu te diria que, assim, são alguns dos passos que você teria que estar trabalhando, olhando, complementando com a questão dos seus indicadores, entendendo se você está indo no caminho certo. E o mais importante, eu acho que se você consegue montar isso, entende o que está acontecendo, e você sabe que a gente não acerta sempre, né? A gente tem que ter a cabeça e perceber logo que a gente não está indo bem, corrigir aquilo. Esse também é um dos pontos chaves de sucesso que a gente vai ter. Te diria que essas são as minhas principais lições que eu poderia compartilhar aqui com as pessoas aqui do canal a respeito disso. Que maravilha, meu amigo. Gratidão enorme, ô Milton, pela sua contribuição. Realmente gostei demais. Você trouxe alguns conceitos, algumas ideias que somam ao nosso canal, a Prosa com Bertalha. Muito grato, Milton. Paulo, um prazer. Adorei participar da nossa prosa. Ficamos para outras aí depois para a gente estar conversando mais ainda de outros tópicos. Com certeza, meu amigo. Milton, ao infinito e além. E o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Um abraço virtual para você. Um abração para você também. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ao infinito e... Amém!